Obrigado. Boa tarde, meninos. Boa tarde, Fernando, todo mundo. Vocês estão me vendo direitinho? Vem cá, professora Hélida, dar um oi. Lembra que eu falei que eu tinha uma surpresa? Olha a surpresa, professora Hélida. Tudo bem, galera? Ajeitar minha câmera aqui. Então, ela que é responsável pela gente estar aqui hoje, juntamente com o Fernando, e também ela é a responsável por cuidar dos cupins da UEG, da questão dos insetos, assim, de maneira geral, da ecologia, e foi ela que propôs esse projeto para a gente estar aqui hoje, juntamente com o Fernando e com o Felipe, para poder falar dos cupins. Vocês assistiram um desenho, vocês viram como foi, fala sobre música, fala sobre biologia, tem várias coisas que se falam nesse desenho. E hoje a gente vai estar aqui para poder dar uma respondidinha nesse questionário, né, que acredito que todos vocês já tenham respondido, ou tenham pelo menos ouvido falar desse questionário. E, primeiramente, eu quero dar um recadinho para vocês não ficarem assustados. Se vocês verem que a resposta de vocês não bate muito do que a gente está mostrando aqui, né, porque é uma correção, não fiquem assustados, não fiquem chateados. É a primeira vez que vocês estão vendo esse conteúdo, então não precisa se automutilar ou alguma coisa do gênero, ficar chateado, depressivo, porque é a primeira vez que vocês estão vendo esse conteúdo que está sendo explanado, então tá tudo bem. Então eu peço que vocês prestem atenção, verem os pontos que vocês erraram, que a gente vai corrigir e tirar as dúvidas de vocês. E primeiramente, vocês lembram quem são os personagens? Sim. Esse pessoalzinho aí que tá aparecendo no slide, vocês conhecem? Vocês conseguem falar o nome dele pra gente? O Cupim, a Cupicha, o Joca e a Clara. Isso. Professora, licença. Eu vou fazer isso no final, Elida, pode ser? Então, certinho, todo mundo lembrou, recapitulou. Vocês esqueceram de falar também que tem a mãe e o pai do Joca, mas tá tudo bem. Então, vamos para a questão número 1. O cupim é um inseto? Por quê? Vocês sabem me dizer a resposta? O que vocês acham, pessoal? Professora. Sim, porque eles são invertebrados. Sim. Eu não tô ouvindo nada. Não ouvi. Eles são insetos porque eles são invertebrados. Tá bom. Para a gente classificar um animal para saber se ele é inseto ou não, ele precisa ter determinadas características morfológicas. Morfológico é tudo aquilo visual, né? Para isso, os insetos, eles têm características específicas, que são ter o corpo dividido em 3 partes, entre cabeça, tórax e abdômen, ter 3 pares de pernas. Vocês podem ver que cada parzinho de perna está juntamente próximo de uma parte, ou seja, a primeira perninha está próxima da cabeça, a segunda já está mais no meio do tórax, a terceira já está mais no abdômen. Você está vendo que esse abdômen é como se fosse a bundinha do cupim. Vocês estão vendo que o corpo do cupim, ele, por fora, ele parece ser bem crocantezinho, assim, que nem as aranhas, que nem as formigas, né? Essa partezinha de fora, essa casquinha que se tem por fora do cupim é chamada de exoesqueleto. Exo que vem de fora e de esqueleto de esqueleto. A gente não tem nosso esqueleto por dentro, então a gente pode chamar isso de endoesqueleto, porque está dentro. Só que o esqueleto deles é de fora e é feito de componentes diferentes. Esse esqueleto, ele é feito de quitina, que é esse material um pouco rígidozinho, que é o mesmo material que é composto nosso cabelo e nossas unhas. Quitina. Os insetos, eles também, para serem caracterizados como, eles precisam ter um par de antenas. Vocês lembram que a formiga também tem esse par de antena? Que a borboleta tem esse par de antena? A abelhinha. A abelhinha também tem. Vocês lembram como que é o olho do mosquito? Sim. Que dá pra ver que são vários hexágonozinhos, assim, que ele vê várias coisas. Sim. Então, isso é chamado de olho composto. Os cupins também possuem esse olho. Professora, licença.
Pode falar. Eu não assisti tudo e eu não consegui fazer o questionário. Não, tá tudo bem, tá perdoado. Mas da próxima vez eu não perdoo, tá? Tá bom. Perdoado não. Tá perdoado não. Não tá perdoado. Vamos conversar posteriormente, Everson. No final da aula você vai ter que fazer, Eu tá? vou comer depois, hein? Então, No final da aula. esse cupim que eu tô mostrando pra vocês aqui, ele é o cupim soldado. Vocês podem ver que a cabecinha dele é um pouquinho maior, assim, quase do tamanho do tórax, que ele possui uma mandíbula um pouco mais acentuada. A mandíbula é essa partezinha da frente dos cupins. Não tem nenhum modelo de cupim aí, né? Então, os cupins, eles são insetos sociais. O que é isso? São insetos que vivem em sociedade. As abelhas não vivem dentro da colmeia, e tem a rainha, tem as operárias também. Então, os cupins, eles vão viver assim também. Vai ter a rainha cupim, vai ter o soldado, vai ter o operário. O soldado, ele vai ter a função de defender o cupinzeiro de pragas, de predadores. A defesa dele vai ser feita através dessa mandíbula maior que ele possui. Ai, que lindo! Olha, vocês estão vendo aqui na minha câmera? Sim. Então, ó, o cupim, ele vai ter, o soldado, ele vai ter essa mandíbula mais acentuada. Ai, tô nasoto, que legal. Ah, você quer formiga? Então, ele vai ser maior do que o operário. Vocês estão vendo que na fotinha, o operário, ele tá bem pequeno em relação ao soldado? Sim. Ai, gente, pra você estar morto, o que foi? Vocês não almoçou, não? Cadê a energia, pessoal? Pois é, os meninos de 7 horas da manhã, que tinha acabado de acordar, tava quase pulando na tela. Pois é, gente, vocês são a única turma que vai ter a chance de ver o laboratório, de ver esses modelos aqui. Eu saí da minha casa hoje bem cedinho para estar aqui para poder mostrar o laboratório para vocês depois da aula. Então, gostaria um pouco mais de participação. Além que essa aula, esse conteúdo de hoje vai cair na prova de vocês. Então, só avisando, vale nota. Tô sendo boazinha de avisar ainda. Não precisa preocupar com resposta, se vai responder certo ou errado, porque nós está tudo aqui para aprender. Não precisa ficar preocupado com isso, pessoal. É um conteúdo novo, é um conteúdo assim que vocês nunca viram, beleza? Não precisa ficar com vergonha da tia Kelly, do tio Felipe. Ixi, nós é muito de boa, muito tranquilo, né? Não, Fernando? Nós não vai danar com vocês, não. Nós não vai dar nada com vocês, não. O Fernando que vai dar nada com vocês depois, mas a gente é só amorzinho. Tá, voltando pro conteúdo aqui. O operário, ele vai ser menor do que o soldado, porque o operário, ele vai ter que... ele que vai ter a fazer a função de coletar comida, de fazer parte ali da construção do cupinzeiro, né? Porque o cupinzeiro, ele é formado por solo, por fezes, então são eles que vão cimentar toda a parte de dentro e de fora do cupinzeiro. Então, eles precisam ser pequenininhos, eles vão cuidar das larvas também. Então, se eles tivessem Você já imaginou se o cupim operário tivesse essa mandíbula acentuada como o soldado? Ele não ia conseguir cuidar da larva. Ele ia ser todo desengonçado também, né? Para fazer os outros serviços do cupinzeiro. Pois é, ele não ia conseguir cuidar da larva, que a larva são os bebês, né? Imagina se eu tivesse uma boca grandona assim, vocês acham que eu ia dar conta de cuidar de uma criança? Não ia dar conta. E se eu tivesse um corpo gigantesco, como que eu ia conseguir cuidar de uma coisinha tão pequenininha? Olha, eu tô com os operários vivos aqui dentro. Eu vou ver se... não pode abrir, né? Não vou morder, não? Ah, não. Ai, que tudo! Vamos ver se eles conseguem ver. A gente vai mostrar uns operários para vocês. Pode ficar mais para cima.
Ah, caiu. Tá andando na minha mão, tá vendo? Aqui. Ó, como que é pequenininho. Ai, que tudo. Ó, ele é muito pequenininho. A câmera não Kelly, pode. você tem que parar a apresentação para que a gente possa abrir a imagem, a sua câmera aqui na tela inteira, entendeu? Tá. Já parou já a apresentação? Aham. Tá te aparecendo agora. Ó, pequenininho. Ai, ele é tão cuticute. Ó, depois eu vou mandar uma fotinha bem legal pra vocês. Por enquanto ele é bem bonitinho, professor. Mais uma vez eu levei uma ferroada dele, não foi tão bonitinho, não. O que te ferrou provavelmente foi o cupim soldado. Ele tinha uma bocona, uma cabeça laranja, né? Sim. Então foi o soldado. Esse tem que tomar cuidado que esse ele morde e pode cortar até a mordida dele. Porque ele tá. Eu acho que aconteceu alguma coisa com a Kelly, porque ela parou, então ela tá travada. Algum cupim deve ter picado ali a mão dela. Ela tá travada, tá mesmo. Ela tá bem travada. Não. A Kelly caiu, professor? Ela tá como se ela tivesse feito um efeito congelante. Eu tô vendo a cabeça dela num canto e no outro. Ela Tá tudo deve ser borrado. a conexão lá da UEG, que ela tá na UEG, né? Não, então, se tiver caído, pessoal, vamos aguardar uns 15 segundinhos. Se ela não voltar, eu vou iniciar a apresentação e vocês continuam comigo, ok? Tá bom. Ok. Combinado, então. Tá bom. Felipe, Pessoal, eu tava contando aqui para os meninos que a Kelly está lá no laboratório, onde vocês estudam esses insetos, dentro da UEG, que é a Universidade Estadual de Goiás, né? isso mesmo, professor. Elas vão, se a Kelly voltar, ela vai tentar mostrar algumas coisas para vocês. Tá? Eu acho que vocês Sim. vão gostar. Lá tem bastante coisa interessante. Eu cortei o senhor, professor? Acho que cortei o senhor. Você ia falar alguma coisa? Não, estou falando outra coisa com os meninos aqui, Felipe, fica à vontade. Pessoal, então eu acho que deu algum problema na internet deles lá. Eu vou apresentar por aqui. Aí a gente continua aqui. Tudo bem para vocês? Tudo bem. Tudo bem, Felipe, pode continuar. Eu só estou traduzindo o que eles estão falando. Sim, senhor. Então, bora lá, pessoal. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim. Por enquanto, não. Por enquanto, não? Agora é sim. Estão conseguindo ver em tela cheia? Não. Sim. Ainda não. E agora? Estão conseguindo ver em tela cheia? Não. Instantinho que eu vou tentar apresentar aqui de novo em tela cheia para vocês. E agora, pessoal? Estão conseguindo ver em tela cheia? Sim. Sim, Felipe. Sim. Agora sim. A Kelly voltou? Tá tudo bem aí, Kelly? Voltei, mas pode continuar apresentando aí. Eu faço Não, por tudo aí bem, mesmo. então. Tinha parado nesse slide aqui, né, pessoal? Sim. Sim. Então, recapitulando, a gente teve um colega que falou que tomou uma picada, né, do cupim. O cupim que você tomou a picada foi esse maiorzão aqui, estão vendo a setinha? Sim. Foi esse grandão Sim. aqui, esse é o soldado, ele é focado na defesa do cupinzeiro. Então, qualquer coisa que vocês fizerem perto do cupinzeiro, que eles considerem uma ameaça, chegar muito perto, eles vão morder, eles vão atacar.
Por isso tem que tomar bastante cuidado quando vocês verem esses cupinzão com a cabeça grandona, laranja, com essas mandíbulas bem grandonas assim. Esses são os soldados. Agora, se for esses pequenininhos, não tem tanto problema, porque geralmente eles não picam. Esses da cabecinha branquinha, mais pequenininhos, esses são os operários. Eles são os responsáveis por fazer toda a questão de construção do cupinzeiro, toda a mão de obra assim, do cupinzeiro é praticamente os operários que estão responsáveis. Cuidar das larvas, que nem a Kelly tinha dito. E outra coisa muito importante, por soldados eles serem bem grandões, eles não estão assim em tão grande número quanto os operários. Os operários, por ser a mão de obra do cupinzeiro, eles têm muito mais indivíduos para fazer essas tarefas, que é cuidar, construir o cupinzeiro, do que soldado. Então, pessoal, que nem a maioria dos animais e plantas, os cupins também são diferenciados em espécies. E de espécie para espécie, eles têm algumas diferenças morfológicas. Diferenças morfológicas são referentes à aparência deles, como que eles se parecem por fora, assim. Por exemplo, essa espécie aqui é o Nasuti termes. Ele é um cupim bastante interessante. Aquele cupim que a gente viu no slide anterior, que é esse grandão aqui, ele tem a defesa física, mecânica. A mordida dele é uma coisa mecânica. Ele vai lá, vai morder, vai segurar. Esse cupim, esse é o soldado dessa espécie de cupim, dessa Nasuti termes. Esse cupinzinho é o soldado. A defesa dele é o seguinte: tá vendo que ele tem uma cabecinha parecida com uma gotinha de água, que tem um biquinho na ponta? Sim. Parece muito uma gotinha. Sim. Sim, é bem fofinho, não é? Aqui, ó, a cabecinha dele, ó, gente. Ó. Eu tô com o modelo aqui didático, Felipe. Ah, tudo bem. Quer que eu pare a apresentação para você mostrar para eles? Vocês estão conseguindo ver a apresentação da professora Kelly? A câmera dela? Lá está A câmera dela tá desligada. não. A câmera dela tá desligada. Professor, eu já levei ferroada uma vez de um cupim, não igual o que eu... Esse eu já levei uma ferroada, só chegou a cortar. Mas teve um que eu levei uma ferroada que eu cheguei a ficar com febre. Com febre de um cupim? Uhum. Ou era uma formiga, não sei, mas era muito igual. Cupim, isso é muito interessante. Cupim, talvez se o machucado tiver infeccionado, alguma coisa assim, pode acontecer. Mas formiga, tem algumas formigas que elas são venenosas, elas podem deixar você com febre, muita dor mesmo. Elas são Então, grandonas, eu acho que era mais uma escuras. formiga. Sim, Era de pode uma ter sido uma cabeça formiga. bem grandona, meio preteada, com vermelho na cabeça. Pode ter sido uma formiga mesmo. Porque algumas formigas, elas têm tipo um ferrãozinho na parte do abdômen. Os cupins, eles não têm esse ferrãozinho. Então, eles vão sempre usar a parte da Professor, cabeça deles. eu acho que a internet dela caiu de novo. Pessoal... Desculpa. A internet dela caiu. Senhor? Gente, a Kelly vai terminar essa aula toda machucada, coitada. Toda hora ela tá uma ferroada de cupim. Ela tá caindo toda hora. Ah, não. Ai, pessoal. Mas então... Complicado. É porque eu tô usando os dados do telefone. Oi, Kelly. Eita, pessoal, acho que ela caiu de novo. Ela vai acabar quebrando a perna uma hora. Pois é, pessoal, tá perigoso isso aí, né? Mas então, bora lá, voltando. Esse cupins, a defesa dele é diferente daquele outro soldadão da cabeça grande. A defesa desse é uma defesa química. Então, o que eles vão fazer? Essa pontinha que tem na cabecinha deles vai soltar uma substância química que parece muito com a teia do Homem-Aranha. Ele vai soltar um líquido viscoso que vai pegar no inimigo ou no invasor que estiver invadindo o cupinzeiro e vai grudar nele. É uma substância bem pegajosa. Vai impedir ele de ficar se movimentando e tudo. E nisso vai impedir que ele adentre o cupinzeiro, faça algum mal para os cupins. Então, pessoal, mais uma questão interessante sobre cupins.
Que nem as formigas, eles também Não consigo, vou têm... pedir pra mim de novo. Oi? Acho que alguém falou com o microfone desmutado, sem querer. Mas então, pessoal, que nem as formigas, os cupins eles têm a fase alada reprodutora deles. Vocês conhecem esses animais, eu tenho quase certeza, só que é por outro nome. Vocês já viram esses animais aí na casinha de vocês? Geralmente acontece no Professor. começo das chuvas, perto da luz, assim. Esse de aí noite. com. Acho que é Eu conheço, eu conheço Libelo. como aleluia. Isso, é aleluia. Eu conheço como aleluia. Tá certinho, isso aí é aleluia. Geralmente enche de aleluia à noite, no começo da chuva, né? Lá mais pro finalzinho do ano. Sim, professor. Eu tenho. Meu pai, tipo, como eu sempre tive chácara desde quando eu nasci, eu e meus primos na chácara tem muita aleluia, como se fosse um criatório, muita. Aí nós fica brincando de quem pega mais aleluia. Não, pois é, na roça tem bastante mesmo, porque na roça é tudo mais preservado, tem mais espaço assim para os animais eles se desenvolver, se multiplicar. Na cidade é mais difícil, mas ainda é possível a gente encontrar em alguns lugares. Às vezes aparece na casa da gente. Oi, alguém me Felipe, chamou? eu tô falando, você tá apresentando o slide? Eu não tô vendo ele aqui. Tô. Eita, vocês estão conseguindo ver, pessoal? Eu tô conseguindo ver. Eu tô Eu tô vendo. vendo. Ah, pode ser a minha internet então tá tudo bem. Eita. Que parte você tá? A gente está na parte dos alados reprodutores, Kelly, na parte dos cupins com asa. Legal, legal. Pois Ah, é, agora apareceu pra mim. Apareceu? Pode continuar. tá tudo certinho, tá conseguindo ver agora? É, não, eu já fechei ele. Não, mas então, pessoal, que nem a gente estava falando. Essas aí são as famosas aleluias. As aleluias, elas são cupins com asas, são a parte, os tipos de cupins que são os reprodutores, assim por dizer, da espécie. São eles que, nessa época da chuva, vão sair do cupinzeiro, vai acontecer um fenômeno muito interessante, que é esse que a gente Professor. estava falando. Oi? Eu e meu amigo, tipo, teve uma vez, acho que já deve fazer uns 2 anos já. Ah. A gente ficou, quando tava no tempo dele sair de dentro do cupinzeiro, a gente ficava sentado olhando pra ver ele saindo. É bonito, não é? Sai bastante de É uma muito legal. Professor, por que eles são atraídos pelas luzes? Oh, gostei da pergunta, hein? Eu vou explicar para vocês já já. Eu vou só terminar de falar aqui Eu e acho, te explico direitinho. que é porque eles não enxergam no escuro. Não, tem um pouquinho a ver, mas não é assim. Você quase acertou. Então, pessoal, esse fenômeno que acontece quando ele sai do cupinzeiro para buscar um parceiro, para se reproduzir e criar um novo cupinzeiro, é chamado de revoada. A revoada ela acontece mais à noite, assim, em torno de lâmpada, junto a esse monte de aleluia. Essas aleluias, no caso, são os reis e as rainhas do cupim. Aí eles vão se encontrar durante esse fenômeno no voo, e então depois as asinhas deles vão cair. E então eles vão para o solo e vão encontrar um parceiro e fundar um novo cupinzeiro. Aí eles vão para um lugarzinho específico e o rei ele vai começar a fecundar a fêmea. E então o abdômen dela vai crescer e se encher de ovos, produzindo novos filhotinhos de cupim. Mas então, respondendo aquela pergunta que o colega fez sobre os cupins serem atraídos pelas luzes. Alguns de vocês têm alguma teoria, alguma resposta? Alguém sabe, chuta aí alguma resposta. Por que vocês acham que eles são atraídos pelas luzes? Ninguém tem um palpite, não? Pois então, pessoal, vou responder para vocês. Eles são atraídos pelas luzes porque os cupins, que nem a maioria dos insetos e animais que saem à noite, eles se orientam pela luz da lua. E com a evolução, assim, com a formação de sociedade e tal, veio também a tecnologia, essas lâmpadas sintéticas, a luz sintética, que é lâmpada, farol, esse tipo de luz. E é muito mais brilhante do que a luz da lua. E isso acaba por confundir os cupins e alguns outros insetos.
Isso é muito perigoso porque também acontece com outros animais, que nem a tartaruga, por exemplo. O filhotinho de tartaruga ele pode se perder quando ele sai à noite, porque eles vão seguir essa luz, essas lanternas, essas lâmpadas e vão confundir achando que é a luz da lua. Eles vão para assim, para a fonte mais brilhante que tem, que eles conseguem assim enxergar. Eles vão se reunir nesse lugar clarinho. Oi, pode falar. Licença, rapidinho. Eu sabia que tinha algo assim sobre a lua, só que eu tinha fugido da minha cabeça, porque tem um lugar que eu, geralmente, quando eu saio pra lanchar, que é lá em Corumbá, que eu gosto bastante de ir pra lá, eu e meu pai e minha mãe, tipo, vai em um lugar lá que é uma pizzaria e tal, e todas as lâmpadas eram laranja, todas são laranja. Eu perguntei pro meu pai por que era laranja. Ele falou assim, porque a branca faz atrair como se fosse uma lua, e a amarela faz eles achar que é um sol e não vir pra cá, o que faz não atrapalhar na hora de lanchar. Aí eu... Mas na verdade, qualquer luz assim pode chamar a atenção deles. As luzes mais menos brilhantes assim não atrai tantos, mas mesmo assim atrai alguns, se for na escuridão assim. Eles vão para as luzes mais fortes. Então ainda corre risco dessas lâmpadas, mesmo por ser de luz laranja, atrair um pouquinho, mas não atrai tanto que nem as lâmpadas mais brilhantes, tipo o poste da sua casa. Mas então, pessoal, essa fase dos alados, ela termina quando as asas deles caem na revoada. Oi. Tem um dia, né? Eu acho que foi no ano passado, em dezembro. No poste, tava cheio de aleluia. Quase cobrindo o poste. Pois é, sai bastante aleluia. Você sabia que aquilo era cupim antes de você ter essa aula? Já. Ó, tô sabido, hein? Pois é, pessoal. Então, quando as asas deles caem, eles vão para o solo e o rei e a rainha eles vão começar a se fecundar o rei vai fecundar a rainha para começar um novo cupinzeiro. E então o abdômen da rainha ele vai começar a dilatar. Olha o tamanho que fica, olha o quão grandão fica o abdômen da rainha em comparação com o operário. Isso tudo que tá no abdômen dela é ovinho. Oi? Fica muito grande, fica maior que ela. Sim, pois é. É porque daí tem muito ovo mesmo de cupim. E ela começa a botar esses ovinhos e até formar um novo cupinzeiro. Ela vai estar sempre botando. Professor. Oi. Eu já vi como que é as formigas botando. Você já viu uma formiga botando ovo? Interessante. Depois você dá uma olhada, procura no YouTube, deve ter cupim botando ovo também. É bem da hora também. É parecido com o da formiga. Então, aqui a gente tem as 3 fases da vida do cupim. Os 3 tipos, assim por dizer, de cupim que tem o cupinzeiro. A rainha, o operário e o soldado. E aqui embaixo, no cantinho inferior esquerdo, a gente tem uma fotinha com 3 cupins enumerados em 1, 2 e 3. Cada um representando um tipo de cupim. Vocês sabem me dizer qual tipo que é? O que cada um desses cupins são? Se eles são operário, rainha, alado, soldado? Sim. Pode dizer, então. Esse número 1 aí, casazinhos, é o quê? É qual? É o alado. Isso. E o 2? O 2 é o, como é que fala? O soldado. Isso. E o 3 é o operário. Ó, tão de parabéns, pessoal. Tão afiado, hein? Prestou atenção na aula. Tô gostando de ver. Senhor. Os meninos estão perguntando aqui, ó, proporção. Desse tanto de ovos que a rainha vai colocar, quantos percentualmente, essa é a pergunta deles, tá? Quantos percentualmente serão novas rainhas, novos operários, novos soldados? Então, o percentual, o que eu falei para eles aqui é que, assim como as abelhas, né? Caso tenha outra rainha, ela vai partir e fundar seu próprio cupinzeiro. Então, ela leva consigo parte da tropa, né? Daquela sociedade e vai fazer o seu próprio cupinzeiro. Mas eles estão perguntando assim um percentual. Você tem noção do que seria esse percentual?
Eita, pessoal, pior que percentual eu não sei direitinho para dizer para vocês, mas no final da aula eu posso procurar e responder para vocês. O que eu sei dizer para vocês sobre isso, que é outra curiosidade da hora, é que nem as abelhas, o que vai dizer se um cupim, se uma larva de cupim vai ser um operário, vai ser um soldado ou vai ser um alado, é a forma com que eles são alimentados nessa fase larval, é a quantidade de alimento que ele vai receber. É mais ou menos parecido com as abelhas. O que diferencia uma abelha rainha de uma abelha operária é a quantidade de geleia real, que é a comida das abelhas, assim por dizer, que ela recebe na fase de larva. Então, quanto mais bem tratado, mais adiantado nessa fase é. Se for muito bem tratado assim na fase de larva, receber bastante comida, muita proteína assim, ele vai se tornar um cupim alado e assim se tornar um futuro rei ou rainha de cupinzeiro. Então, o que vai mandar nisso é a quantidade de comida que ele vai receber na fase de larva. Então, pessoal, isso é bastante interessante. Vocês viram que está tendo um link entre cupim, formiga, abelha? Eles são parecidos de uma certa forma? Vocês estão conseguindo notar isso? Sim. Pois é. Esses insetos, eles são chamados de insetos sociais. É um tipo assim de inseto. Eles vivem em sociedade, parecido com a gente. E nessas sociedades, eles têm meio que cargos, assim. Esses cargos são chamados de casta. Cada cupim tem sua função. Os reprodutores, que são os férteis, que é esse primeirinho aqui no slide, eles são os alados, eles são os futuros reis ou rainhas. Então, são eles quem mandam Felipe, assim no cupinzeiro. Pessoal que está aqui na sala, tá todo mundo conspirando a morte da rainha, cara. Eita, professor. Tá todo mundo aqui falando o que vai acontecer se a rainha morrer, se ela não deixar outra rainha para ocupar o lugar dela. Tá todo mundo aqui conspirando o fim do cupinzeiro. Pessoal, o senhor quer saber o que acontece se a rainha morrer? Então, pessoal, eu não sei direito responder para vocês, eu fico devendo essa também, mas se eu não me engano, o cupinzeiro ele tem outras rainhas também, outros reprodutores. Isso é uma informação mais específica, vocês me cobram, viu? Vocês podem me cobrar. No final da aula de vocês, eu estou devendo 2 perguntas. Essa da porcentagem e o que acontece quando morre a rainha. Professor, se eu não estiver enganado... Felipe. Oi, pode falar. A Elida vai responder. Pessoal, vocês estão tendo a chance agora de saber a informação fresquinha, direto da fonte, por quem sabe mesmo, hein? Oi, Jazinha, eu deixo você responder. Eu vou passar a palavra agora para a professora Elida. Pode falar, professora. Como o Felipe falou, tem espécie que tem mais de uma rainha no cupinzeiro. Então, se uma rainha morre, mas tem outras, tudo bem, essa rainha continua tendo filhos e comandando o cupinzeiro. Mas se for o caso de ter uma única rainha e ela for morta, aí o cupinzeiro vai morrer, porque como eles são insetos sociais, todos eles vivem sob o comando da rainha. Ela manda mensagens para eles por meio de hormônios, que são aromas que circulam ali no cupinzeiro, e indicando o que é para fazer. Então, se ela morrer, vai parar de ter filhos, os operários vão parar de trabalhar, os soldados vão parar de trabalhar, entendeu? Mas se tiver mais rainhas, as outras substituem o trabalho, tá? Muito obrigado, professora. E aí, conseguiram entender, pessoal? Sanou a dúvida de vocês? Sim, professor, se eu não estiver enganado, eu acho que em cada formigueiro, em vez de ser cupinzeiro, em cada formigueiro, se eu não estiver enganado, eu acho que são 2 rainhas para cada formigueiro. Ah, interessante. Da formiga eu não sei te dizer também, mas eu sei que quando é só uma rainha também no formigueiro, se morrer, acontece a mesma coisa que com o cupim. O formigueiro, ele vai... As formigas de caças menores, elas não vão saber o que fazer, não vão saber como reagir a isso. Então, o formigueiro vai vir por morrer. Isso também acontece com as abelhas.
Se uma abelha rainha morrer, as operárias elas vão ficar sem saber o que fazer, elas vão ficar perdidas. Então, pessoal, quem assistiu o desenho vai estar afiado nessa aqui. O que os cupins comem? Vocês têm algum palpite, assim? Vocês sabem me dizer o que eles comem? Madeira, livro, papel. Madeira e papelão, madeira e papelão, madeira e papelão, madeira e papelão. Livros, principalmente enciclopédia. Madeira, papelão. Madeira, papelão, isopor. papel. Ó, isopor não. Eles também comem. Eles comem um pouco de folha. Ó, pessoal, vocês estão afiados, hein? Tô gostando de ver. E vou me arriscar em fazer outra pergunta para vocês aqui. O que todos esses materiais têm em comum? Todos são derivados de madeira. Isso, todos são derivados de madeira. E quando eles são derivados de madeira, assim, a gente chama esses materiais de materiais lignocelulósicos. O que é isso? É um termo científico isso. São materiais que possuem lignina e celulose, que são alguns das substâncias que são encontradas nas madeiras, nas plantas, na casca, assim, principalmente da árvore. Na folhagem também a gente encontra um pouquinho de celulose. Então, os cupins eles podem comer a madeira viva, a serrapilheira, que é um monte de folha, que nem vocês disseram, e o humus também. Por que o humus? Oi, professor, pode falar. Só lembrando aqui do episódio que eles pedem pizza e jogam a pizza fora e comem a caixa. Oh, bem lembrado, tô gostando de ver também. Os alunos do senhor são bastante observadores, hein, professor? Todo mundo aí bastante inteligente. Falaram que professor, como eu disse, tudo que eu faço aqui. Eu sou muito feliz com esse menino. Professor, turma muito boa. Como eu disse, professor, no começo da aula, eu não assisti tudo, mas um pouco que eu assisti eu já lembrei de muito, porque quando eu era bem mais novo, tipo, eu tinha uns meus 5 anos, eu assistia todo dia, eu não perdia um episódio. Você gostava de assistir a série? Sim. Oh, achei da hora. Isso porque ele não respondeu o questionário, viu, Felipe? Eita. Isso porque ele assiste desde pequeno e não respondeu o questionário. Pois é, hein? Aí você vai deixar a gente triste, hein? Não pode, não. No final da aula, você conversa com o professor, você tem que responder o questionário, é importante pra gente. Combinado? Sim. Então, combinado, hein? Então, pessoal, que nem a gente estava conversando, eles comem madeira, derivados da madeira, folha, galho, o tronco. Esses materiais são os materiais lignocelulósicos, eles têm a celulose, que é uma substância que compõe esses materiais. O humus também. Gente, substância é uma substância, ela pode ser líquida, é o componente. É, componente. Isso. Então, pessoal, o humus é o seguinte, por que eles comem o humus? As minhocas, elas também se alimentam dessa serrapilheira em decomposição. E nisso, o humus é meio que o cocô da minhoca. Ela vai comer, vai soltar esse humus e os cupins vão aproveitar, que pode ficar um pouco de celulose não digerida. E por que fica essa celulose não digerida? Outra informação importante aí para vocês, pessoal. Os cupins, juntamente com os fungos, são praticamente os únicos seres vivos capazes de digerir assim, a celulose, de decompor esses materiais. Se a gente não tivesse cupim, pessoal, a gente ia ter madeira em todo canto. A gente ia ter resto de madeira, madeira apodrecendo, porque os cupins, os fungos, eles não iam dar conta de decompor toda essa quantidade de madeira que é gerada pelo pessoal, pela gente, pela própria natureza que cai, né? A árvore cai, morre. Professor, se fosse deixar só para os fungos... Oi. Por um lado seria bom não ter os cupins e deixar cair os restos e tudo mais, mas por um lado também seria ruim. Ao mesmo tempo poderia estar sendo usado de adubo para as árvores e tudo mais, mas ao mesmo tempo poderia estar estragando o chão e as árvores. Mas para virar adubo, ela tem que ser decomposta, tem que quebrar a madeira, tem que quebrar em partículas menores, porque se for muito grande, não é absorvido. Aí entra a importância dos fungos, dos cupins.
Você vai ver mais pra frente que quando o cupim ele come a madeira, ele vai quebrar a madeira em moléculas muito pequenas, ela vai ficar bem pequenininha que vai sobrar um pozinho. Esse Isso, bem pozinho fininho. ser decomposto, entendeu? Os cupins, juntamente com os fungos, eles são chamados de decompositores, né? São aqueles que podem decompor, digerir esse tipo de madeira, esse tipo de celulose, de lignina. Então, a celulose, ela vai estar presente na folha e na parte interna da madeira. Na parte externa das árvores, a casca da árvore vai estar presente abundantemente, em bastante quantidade, a lignina. A lignina, ela é um componente tão resistente à decomposição que a gente pode chamar ela de plástico natural, porque ela é tão difícil de degradar que nem o plástico que a gente hoje produz em laboratório. Então, você imagina isso, que você sabe que o plástico ele demora milhares de anos para poder se decompor. A casca da árvore, da mesma forma, ela ia demorar milhares de anos para poder ser quebrada em pequenas moléculas, para poder ser depois ser reutilizada como adubo. Então, é uma coisa assim que demora um pouco, e os cupins, juntamente com os fungos, eles aceleram esse processo. Eles podem consumir a madeira, tanto a madeira viva ou a madeira já morta, em decomposição. Então, ou seja, todos os aspectos, tudo que tiver lignina, celulose, em qualquer tipo de estado, seja ele vivo, plantado, in natura ou já morto, em decomposição, os cupins eles vão conseguir degradar e se alimentar disso. Isso mesmo. Estão vendo que nem a professora Kelly falou? Nesse slide aí que está mostrando a foto de uma madeira bem já carcomida pelos cupins, que mais aqui embaixo, no cantinho, tá vendo esse pozinho? Esse pozinho aqui embaixo, no canto direito, em cima ali também. Isso aí é o que sobra, assim, de quando os cupins vão lá e começam a comer essa madeira. Essa parte aí, sim, ela pode funcionar como adubo, ela pode ser absorvida melhor pelo ambiente. O cupim, ele gosta bastante também da serragem de árvores. Isso, tudo que é derivado de madeira, pessoal, é um alimento assim, ó, muito saboroso para cupim. Tudo que tem celulose e lignina, para cupim é um banquete. Seja madeira, o guarda-roupa da sua casa. Mas isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que tem outra coisa bastante interessante para vocês saber sobre isso. Então, pessoal, como que é a habitação dos cupins? Você sabe me dizer? O que vocês acham? Se habitam em prateleiras de madeira. Um negócio que é bem importante. Pode falar, Kelly. Eita. Felipe, deixa eu... Ô, professor, a gente tem 15 minutos para poder encerrar a apresentação. Tem 3 minutos para dar 10 minutos. 10 minutos. Vamos dar uma olhada porque senão que é pessoal. Então, vamos digitar dúvidas junto a aula. A gente já pode. Não? Tá bem. Então, pessoal, que nem a Kelly disse, a gente não vai ter como responder tantas perguntas, porque o tempo da aula de vocês... Acabou. Oi? Porque a aula acaba 12h10. Eita. Pois é. Então, vamos dar continuidade. Vocês sabem a interação dos cupins? Vocês lembram que eles moravam dentro do piano? E aí, que coisa? Como vocês acham que era a habitação deles? Pode falar, Felipe. Vamos dar continuidade. Então, bora lá. Desculpa, pessoal. A gente vai estar... Pode falar. Pode falar? Tá bom. Então, a habitação dos cupins, ela... Acho que vocês já devem ter visto em diversos lugares, na fazenda, esse tipo de coisa. O cupinzeiro, ele é formado pela mistura do solo, de salivas e das fezes dos cupins. Vocês lembram que os operários são os responsáveis para poder pegar o alimento e cuidar das árvores, esse tipo de coisa? Então, esse alimento que sobra e esse tipo de coisa, a serrapilheira e etc., vai auxiliar nessa formação dessa massa, né? Que é mistura de terra, argila
e vai fazer esse cimento de terra que vai poder revestir o cupinzeiro. Esse cupinzeiro, ele pode ser tanto na superfície terrestre, que vocês estão vendo na imagem, que ela pode ter vários formatos, vários tamanhos diferentes, como ela também pode ser em cima das árvores, que nem tá na imagem lá, então parece até um vespeiro, né? Onde as vespas moram. Pode passar, Felipe? Eu já vi muitos na árvore e daquele vermelhado no chão. São agora, bem comuns. Bem sim, agora facinhos. aquele meio finão eu só vi 2 vezes. Aquele lá é mais difícil de encontrar mesmo. São mais raros eles. Os cupins também, eles podem fazer esses trieirinhos nas árvores que nem tá mostrando na imagem. Eles não precisam necessariamente formar uma cúpula. Vou deixar com o Felipe, que precisa ter a dinâmica de finalizar esse trem. Eles também fazem paredes de casa. Não, então, beleza, pessoal. Na parede de casa, né? É que nem na árvore, né? Sim, eles fazem igualzinho que tá aí na árvore, nas paredes de casa também. Oi, pessoal, então a gente vai estar dando uma aceleradinha, porque que nem a gente estava conversando, a aula de vocês acabou e a gente não tem que terminar essa correção, ok? Aí depois vocês me passam a dúvida de vocês. Anota tudo que depois a gente conversa mais, ok? Sim. Então, pessoal, os cupins podem ficar doentes? A resposta é sim. Os cupins, eles podem ficar doentes. Que nem todo ser vivo, para você ficar doente, para você ser acometido por alguma bactéria, algum vírus, basta você estar vivo e ter células no seu corpo. Então, que nem os outros seres vivos, os cupins, eles também ficam doentes. E quando isso acontece, o cupinzeiro, ele toma uma atitude bastante interessante. Muitas vezes mais inteligente até do que a nossa sociedade. Eles pegam os cupins doentes e isolam eles em um cantinho do cupinzeiro, para a doença não passar para os cupins saudáveis, para essa doença não ter uma continuidade. Eles também isolam a rainha para ela não ter contato com os cupins doentes, para ela não se contaminar, já que ela é a parte mais importante do cupinzeiro. Ô, e se por... Oi? Esse carinha aí no canto tá muito engraçado com essa faca e esse garfo. Pois é, ó, isso aí é a parte interessante. Eu vou explicar para vocês o porquê que ele tá assim. Quando os cupins morrem, seja pela doença ou por alguma outra coisa assim, para o corpo não ficar lá dando continuidade à pandemia, ao vírus ou que tiver acometendo os cupins, o que eles fazem? Eles fazem autocanibalismo, eles comem a própria espécie dele. Então eles vão lá no cadáver dos cupins que morreram, para eles não ficarem lá transmitindo mais doenças ou tá contaminando o cupinzeiro, não fica lá ocupando espaço, eles vão lá e comem esse cupim morto. Além disso, cupim e insetos em geral, praticamente, todos eles possuem uma taxa muito grande de proteína, mais do que a própria carne vermelha que a gente compra no açougue. Então é mais nutritivo assim você comer inseto do que comer carne de boi, de vaca, de frango. Os cupins, eles podem emitir sons? Sim. Sim. Ó o peguinha, pessoal. Esse foi um peguinha. Os cupins, eles não podem emitir sons. O que a gente caracteriza como emissão de som? Você tem no seu próprio corpo algum órgão, alguma parte que pode produzir algum som, que ela emita algum som. A gente tem a corda vocal. O grilinho, por exemplo, ele tem 2 espetinhos que ele fica roçando um no outro e também libera um sonzinho. O cupim não. O cupim ele não tem esse espeto, ele não tem a corda vocal. Então o que ele faz? Ele pega a cabeça dele e começa a estalar, batendo ela nas folhas. Então ele usa o ambiente externo para fazer esse som. Ele não produz som. Professor, ele usa outras coisas para fazer o som. Oi? Uma vez que eu escutei um cupim meio que cortando uma folha seca para levar para o cupinzeiro, fazia um barulhinho. Não, mas pois é, esse som não é produzido por ele, não é uma estrutura do corpo dele que faz esse som. É a interação dele com o ambiente, com outra coisa que vai produzir o som. Ele mesmo, ele não consegue. Se você pegar o cupim e deixar ele sozinho, ele vai produzir som? Não. Pois é, então ele não consegue. Felipe. Oi, professor. Felipe, tá me escutando? Sim, senhor. Infelizmente, eu vou ter que interromper vocês. Não, tudo bem, professor. Já tem uma programação aqui no segundo horário, que é a aula de robótica deles.
Sim, senhor. E aí, mas assim, a gente finaliza na próxima semana, sem problema, pode ser? Pode ser, professor. Já são 2h13. Quem não fez, como por exemplo meu aluno Everson, Eita. dá tempo dele fazer ainda na próxima semana. Não, combinado então, professor. Obrigado. Eu não fiz, mas entre todos eu fui o que mais respondi, certo? Beleza, então tá. Sim, senhor, professor.